Estou dando início novamente à pintura. Agora eu vou pintar as folhas. Vou usar essas cores que estão aqui, mais um pouco de clareador. E conforme eu for usando, eu vou falando para vocês. Vou pintar as folhas da rosa. Posso pôr um pouquinho de queimado, um pouquinho de amarelinho, né? E é assim que eu vou fazer. Já eu comento mais com vocês. Já pintei 3 folhas, 2 com cores parecidas e uma mais queimada. Agora eu vou pintar essas 2 aqui para vocês verem. Eu pego, molho o pincel que ainda está sujo no diluente e venho e passo. Não tem problema que esteja com o pincel sujo com a tinta, fica até legal porque aparecem algumas outras cores. Não vou com o diluente até a ponta, porque depois eu vou pegando a tinta e vou colocando para ela ficar a cor mais saliente, aparecer mais. É claro que essas aqui que eu fiz, a hora que elas derem uma secada, eu vou dar uma acertadinha nelas. Agora, eu pretendo fazer não todas as folhas da mesma cor, porque eu acho que fica legal quando elas ficam com cores diferentes. Agora eu vou usar o verde oliva, vou passar aqui no meio, vou molhar o meu pincel no diluente e vou vir aqui e vou puxar ela só para um lado, bem puxadinha. Como eu já disse para vocês, eu não pinto rápido, eu pinto devagar. Agora eu vou novamente molhar o meu pincel no diluente. Com o outro lado eu pego a tinta, venho do outro lado, do lado oposto, e venho colocando a tinta para ela ficar bem certinha no lugar e vou puxando. Trazendo ela mais para o meio. Agora, nessa parte que ela está sem, eu vou pegar o marfim. Vou molhar novamente meu pincel no diluente, sem limpar. Vou pôr o lado contrário do pincel no diluente. Vou vir aqui e vou passar no comprimento da folha e vou jogar a tinta pro lado mais escuro. Vou acertando. Molho novamente no diluente. Molho o sentido contrário do pincel na tinta e venho passando do outro lado. A tinta não deu, eu pego mais um pouquinho, carrego bem o pincel, coloco bem na pontinha e vou puxando pro lado que tá mais escuro. Tem muitas pessoas que pintam e não alisam assim a pintura da folha, mas eu prefiro fazer assim. Eu não sei fazer daquele outro jeito. Então eu vou e deixo a minha assim secando e depois eu venho, olho para ver como ela ficou e dou novamente um retoque. Vou para a próxima, vou passar novamente o diluente em toda ela. Mais no centro do que nas laterais. E essa daqui eu vou fazer ela um pouquinho mais verde.
Vou usar mais a tinta verde nessa daqui. Vou usar este tom de verde, que é o verde pinheiro. Não vou molhar no diluente. Vou pôr aqui e vou puxar. Vou puxar esta parte de um lado. Bem puxadinho. Vou molhar novamente o pincel do lado contrário para o risco do desenho. Vou colocando a tinta e vou puxando. Vou novamente modelar, colocar aqui e levar para cima. E vou puxar novamente. Não tem necessidade na primeira ela ficar direitinho, ficar certinho. A gente vai fazer o quê? Vou molhar de novo nesse restinho que tem aqui de diluente. Vou para uma cor bem clarinha aqui que eu tenho aqui, que é o verde soft. Vou molhar o pincel que está sujo e vou pôr aqui, ó. E vou puxar pro lado. Vou pôr novamente e vou puxar pro lado oposto. Novamente vou puxar e vou pro lado oposto. E assim eu vou dando a luz na minha folha. Vou colocando e vou puxando. Pego de novo aqui no meio, que faltou aqui, ó. Vou vir aqui, vou passar aqui e vou puxar pra cima. Vou dar uma limpada no meu pincel. Vou pegar um outro pincel com cerdas mais curtas e vou dar uma espalhadinha aqui nessa tinta aqui. E vou deixar ela dar uma secada. Assim que secar, eu volto e gravo novamente para fazer o acabamento, para vocês verem como que fica. As folhas estão assim, já deram uma leve secadinha. Eu coloquei mais diluente aqui. Aqui estão todas as cores que eu usei. Eu coloquei o branco agora, que é o que eu vou fazer, que eu vou iluminar. Em alguns lugares eu vou deixar mais clarinho, em alguns lugares eu vou dar uma escurecidinha. Então, vamos lá. Nessa daqui, ó, eu vou colocar, já hidratei o meu pincel aqui no diluente, bem hidratadinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco, ó, bem pouquinho. Vou passar nessa marca aqui do meio, que é onde reparte o risco. Vou limpar o meu pincel, o meu pano. E vou dar uma iluminada aqui no meio. Dou uma gastadinha aqui na tinta, limpo novamente o meu pincel. Daí eu vi que ele ficou com uma corzinha mais clarinha, que eu gostei. Eu vou novamente no branco, sem passar no diluente. Eu vou pôr aqui na lateral e vou dar uma claridade nas beiradinhas desta folha, que eu quero ela um pouquinho mais clarinha. Daí eu venho, dou uma gastadinha novamente
dou uma acertadinha, passo aqui, não gostei da cor que ficou, eu clareei demais, eu vou novamente no verde, pego um pouquinho do verde sem lavar o pincel, coloco aqui e puxo novamente. E deixo ela meio jogadinha, assim, como se fosse a marcação das folhas. E venho aqui e faço a mesma coisa na parte do verde. Como se fosse a folha mesmo, puxadinha aqui. E daí eu deixo ela assim mesmo. Essa folha vai ficar assim. Essa daqui eu só pus um pouquinho de branco aqui no meio dela. E acrescentei um pouquinho do verde pinheiro aqui. Essa parte aqui eu vou deixar desse jeito mesmo. Agora, nessa daqui que tá mais envelhecida, eu não lavei o pincel, só sequei ele no pano, tirei o excesso. Vou pôr um pouquinho no verde oliva, vou vir aqui no meio e vou dar uma acertadinha nesse meio aqui dela, dar uma escurecidinha aqui, ó. Dar uma puxadinha na tinta aqui, para ela pegar mais a parte aqui do centro dela, ficar mais verdinho. Dou uma espalhadinha na tinta, vou de novo no verde, venho aqui na lateral e vou colocando aqui, ó. Coloco tudo e vou dando uma puxadinha para baixo. E daí com o pincel vou jogando a tinta para que ela forme algumas nervurinhas. Bem aqui no cantinho ela precisa de um pouquinho. E assim vai ficar essas três aqui, ó. Agora tem mais esta aqui e mais essa daqui, para eu dar uma acertadinha. Mas eu vou acertar do mesmo jeito. Nessa daqui eu vou pôr um pouco de verde oliva e mais um pouquinho do verde do marfim. E nessa daqui eu vou pôr mais um pouco de verde pinheiro e vou pôr um pouquinho de branco aqui. Só essa alteração que eu vou fazer. Eu usei os pincéis Ceramic 321 número 6 e o pincel Condor 484. Como eu já disse para vocês, era do pincel que eu usava para tela, que eu dei uma parada, cortei, que eu vi o Adilson ensinando, e como eu tinha esse pincel, eu peguei, aparei e lixei. E eu achei super bom de pintar. Nessa folha que ela tá mais envelhecida, eu usei a cor Siena Natural Fumê, amarelo ocre e verde oliva. E o marrom, que são essas cores que estão aqui. E nas outras folhas que estão mais com tom mais claro, eu alternei verde pinheiro, verde musgo claro e marfim. E um pouquinho de branco onde eu achei necessário. Nessas mais claras, então, foi o verde mais forte, que é o pinheiro, com as outras corzinhas mais claras. E nessas duas aqui que estão mais envelhecidas, o verde oliva, o verde musgo claro, o marrom, o siena e o ocre ouro. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês. Agradeço por terem assistido. Curtam aí, dê um joinha aí e se inscrevam no meu canal. Beijos e até!